Os dias de glória da Rede Globo realmente ficaram no passado. A realidade do presente para a emissora do Projac é um cenário de contínua queda na audiência de seus conteúdos mais relevantes. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. De fato, já foi a época em que a toda poderosa Rede Globo detinha quase todo o poder da informação no Brasil, inclusive com a prerrogativa de manipulá-la a seu bel prazer. Em tempos passados, a poderosa emissora se dava ao luxo de manter grandes artistas contratados por tempo indefinido, sem que eles estivessem de fato trabalhando. Nos últimos anos, porém, esse cenário tem se revertido e a emissora do Projac está realmente fazendo a limpa em seu quadro de funcionários. Sobrou para todo mundo. Nomes grandes do esporte na Globo, como Kleber Machado e Fernanda Gentil. Muito obrigada pela sua participação. Thank you very much. E também grandes figuras como Regina Casé e Paola Oliveira já rodaram da emissora. No passado, a Globo era capaz de fazer coisas como tirar o Serginho Groisman do SBT para acabar com o programa livre, enfiando o apresentador em um programa de madrugada em sua grade. Agora, contudo, as coisas mudaram. Os problemas de audiência têm levado a empresa a buscar alternativas para conter sua crise crescente. O dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, demonstra isso muito bem, porque essa data representou um dos maiores fiascos de audiência da emissora. Sim, os números já estavam ruins há algum tempo. Nós inclusive já falamos sobre o péssimo desempenho das novelas da Globo no vídeo Fracasso de Fuzue, a Rede Globo ainda não aprendeu a lição, link na descrição. Porém, como bem sabemos, as coisas sempre podem ficar piores. No fim da tarde, a Globo exibe o quadro Vale a Pena Ver de Novo, no qual são reprisadas algumas novelas antigas que geralmente fizeram grande sucesso no passado. Isso é, na prática, um jeito bastante barato de fechar a grade da emissora. Atualmente, a Globo reprisa a novela Paraíso Tropical, que, convenhamos, nem é tão velha assim e que passou longe de ser um sucesso de audiência quando foi originalmente exibida. Pois bem, o fato é que na citada quarta-feira, Paraíso Tropical teve seu pior resultado desde que começou a ser reprisada. Os números foram tão ruins que terminaram por contaminar todo o restante da grade da emissora. A novela marcou pífios 9,3 pontos de audiência média em sua exibição, o pior resultado para esse quadro desde a reprise de Tititi, que chegou a marcar 7,6 pontos de média em julho de 2021. Levando-se em conta a audiência na Grande São Paulo, que geralmente é a referência utilizada, Paraíso Tropical representou a preferência de apenas 22% das TVs ligadas em seu período de exibição. Esse resultado ruim acabou comprometendo o desempenho da programação subsequente. Esse é um fenômeno conhecido na TV aberta. Um programa costuma herdar a audiência do quadro imediatamente anterior. É como se fosse algo como uma inércia do telespectador. Portanto, a novela exibida após Paraíso Tropical, Elas por Elas, também teve seu pior resultado desde sua estreia, meros 10,4 pontos de média. O índice é tão ruim que ele chega a ser inferior aos números do dia 3 de novembro, quando a Grande São Paulo sofreu um apagão que deixou grande parte da cidade no escuro durante várias horas seguidas. Pois é, a audiência da Globo anda tão ruim que mesmo num dia em que a maior parte da cidade ficou sem assistir TV, os números não foram tão pavorosos. É importante adiantar, inclusive, que a média auferida pela novela das 6 da Globo foi equivalente à audiência dos serviços de streaming somados, o que demonstra uma clara mudança na tendência do consumo. Mas nós já vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Na sequência, o SPTV segunda edição, ou SP2, o jornal local da TV Globo São Paulo, também amargou um desempenho patético. Foram 2,8 pontos de média, menos que os 13,4 pontos anotados no já citado dia do apagão em São Paulo. Já a citada Fuzue, embora não tenha tido o pior resultado de sua história, teve ainda assim a pior média para uma quarta-feira, 15,1 pontos de audiência média. Mas a coisa não se restringe às novelas. De forma geral, vários programas da Globo levaram uma surra dos serviços de streaming nos últimos dias. Na quinta-feira, dia 7, a Globo teve um resultado ainda pior em diversos horários. O programa Encontro com Patrícia Poeta iniciou o dia com apenas 5,1
5,5 pontos, enquanto que as plataformas de streaming somaram 6,9 pontos. O Mais Você, o quadro seguinte da emissora, também perdeu para as plataformas digitais, mantendo os números do programa anterior. Durante o dia, a sessão da tarde e a citada Paraíso Tropical perderam a liderança para a Netflix e seus concorrentes. Mas para o fim do dia, o programa Conversa com Bial e o Jornal da Noite também amargaram números decepcionantes. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com a toda poderosa Rede Globo? Bem, podemos adiantar a explicação dizendo que o fenômeno da queda de audiência não é exclusividade da emissora carioca. A TV aberta como um todo está definhando. Vários aspectos podem explicar esse fato já consolidado. Em primeiro lugar, podemos apontar para a mudança do público. A população que consome apenas o conteúdo da TV aberta é cada vez menor. A televisão ainda atinge a população mais idosa e algumas camadas mais pobres da sociedade. Mas, de forma geral, esse público tem diminuído com consistência. Em segundo lugar, podemos listar o número das opções concorrentes da TV aberta. Se antes a concorrência estava restrita aos poucos canais de abrangência nacional, hoje a internet escancarou a porta do entretenimento brasileiro. Temos opções para todos os gostos, serviços de streaming, redes sociais, torrent, enfim, é um mar de alternativas. Fica difícil para o antigo modelo das emissoras de TV aberta concorrer com isso. Aí entra em cena um terceiro fator, o esgotamento da fórmula das emissoras clássicas. Isso é mais evidente, inclusive, em se tratando das novelas da Globo, que já foram um grande sucesso, mas que se tornaram previsíveis e maçantes há muito tempo. Enfim, independente dos motivos, o fato é que a toda poderosa Globo está perdendo o poder que já teve no passado. Pode-se dizer, inclusive, que a emissora está deixando de ser até mesmo uma relevância política, coisa que ela foi por longas décadas. E isso é muito bom. Estamos falando de mais um desdobramento do fenômeno da descentralização da informação. Esse cenário elimina a concentração do poder midiático em uma única fonte, reduzindo, por conseguinte, o poder de manipulação desse ente. Quanto mais irrelevante se torna a audiência da Globo, menos diferença ela faz na vida do brasileiro. A Globo, enquanto empresa, vai precisar se reinventar para não desaparecer por completo. E ela, de fato, já está fazendo isso. Todo esse movimento de redução em seu quadro de funcionários e de extinção de programas é uma resposta à queda de sua audiência. E não há nada de errado quanto a isso. Qualquer empresa nesse cenário precisa enxugar o quadro de funcionários e reduzir o seu alcance se for o caso. O importante é continuar sendo uma empresa lucrativa. A Rede Globo tem tentado, de várias formas, se adequar à nova realidade para poder continuar existindo enquanto empresa. A emissora, inclusive, tem investido na tentativa de migrar para o setor do streaming. Se isso vai dar certo no longo prazo, nós ainda não sabemos. A verdade, contudo, é que a Globo, no presente, está amargando resultados mais do que decepcionantes. Porém, precisamos reafirmar o que já foi dito neste vídeo. A TV aberta como um todo está morrendo porque ela difere muito do atual cenário de informação descentralizada e distribuída. Aquele modelo antiquado de entretenimento conta com uma programação fixa, com horários fixos, num formato mais do que antiquado. A internet, por sua vez, fornece ao espectador um mar de opções quase infinito, e cabe ao espectador montar sua própria grade e estipular os seus próprios horários. Ele pode, inclusive, consumir vários conteúdos simultaneamente. Em resumo, estamos falando de dois mundos completamente distintos. No fim das contas, a verdade é que entretenimento também é um produto de consumo. E como qualquer outra coisa no mercado, só tem sucesso nesse nicho quem sabe atender corretamente às demandas do consumidor. E como nem mesmo o Estado, o grande protetor das emissoras de TV aberta, é capaz de competir com a internet, só resta a essas emissoras antiquadas se adaptar à nova realidade. Isso vale tanto para a Rede Globo quanto para qualquer outra dessas empresas. Por isso, apenas o tempo nos dirá se a outrora toda poderosa Globo conseguirá se reinventar como uma empresa mais enxuta e com alcance mais reduzido, ou se ela vai terminar desaparecendo por completo. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito e narrado por mim, Quintessência. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-o em suas redes sociais. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!